Bom dia, meus irmãos. É com grande alegria que a gente dá continuidade em nosso estudo sobre oração. Nós estamos estudando a oração de Jeremias, capítulo 32. E o título do estudo de hoje é O Milagre do Canecão. Talvez você não vai entender esse título, né? Mas no transcorrer da mensagem você vai ver o que aconteceu na minha vida nessa semana que deu origem ao título dessa mensagem. Ela se chamaria a princípio Deus Trabalha, lá de Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O título da mensagem de hoje, com base na oração de Jeremias e também nesse versículo citado por Isaías, seria Deus trabalha. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, trabalha em favor daquele que nele espera. Espere no Senhor. E você vai ver Deus trabalhando em sua vida. Meus irmãos, o tema dessa mensagem, né, são os feitos de Deus. Eu lembro você que Jeremias começou a sua oração adorando a Deus. E ele adorou a Deus declarando 5 atributos de Deus. Deus é o Criador, Deus é onipotente, Deus é benigno, Deus é justo e Deus é onisciente. Nós já estudamos isso na semana passada, né? E eu relembro que os atributos são as qualidades imutáveis de Deus, que revelam quem é Deus. Lembro também, para você entender o que está acontecendo aqui, do contexto histórico que o profeta e Israel vivia. Há décadas, o reino do norte de Israel já havia sucumbido diante do Império Assírio, no ano 622 a.C. Agora, só restava o reino do sul, sobre o reinado de Zedequias. E ele estava sobre ameaças das tropas do rei babilônico Nabucodonosor. Era o ano de 587 a.C. O exército babilônico cercava completamente Jerusalém. E isso já fazia 1 ano e meio de cerco, em torno disso, né? Nada entrava nem saía da cidade. A fome e a sede só aumentavam. Jeremias já havia profetizado que Jerusalém seria destruída e incendiada pelo exército de Nabucodonosor e que os israelenses sobreviventes seriam levados cativos para a Babilônia. Jeremias também já havia profetizado que o exílio duraria 70 anos. Isso nos capítulos 25 e 29. Aí então algo muito inesperado acontece. Deus avisa a Jeremias que apesar do cerco, apesar de Jerusalém ser completamente conquistada, seu primo, Ananel, viria até o profeta, solicitando que Jeremias resgatasse suas terras, por ser o parente chegado. Ananel queria que Jeremias comprasse sua propriedade, em uma terra praticamente conquistada por outro povo. Jeremias, então, entende que essa era a vontade de Deus e compra a terra por 17 ciclos de prata, cerca de 194 quilos de prata, um valor muito considerável. Jeremias comprou uma propriedade entendendo, né, do lado carnal dele, que aquilo era uma fria, porque a cidade já estava para ser conquistada, mas ele entendeu que era a vontade de Deus, e aí ele ora ao Senhor, buscando consolo em seu Deus. Depois de lembrar dos atributos de Deus,
o profeta declara os feitos de Deus, algo que devemos fazer quando oramos. E é o ensino de hoje. Na oração, declare os feitos milagrosos de Deus em favor dos seres humanos, em seu favor. Como Deus comprova o seu amor pelos homens? Hoje, irmãos e amigos que nos acompanham nesse estudo, em nosso canal, aprenderemos o que Deus já fez no passado e o que Ele faz no presente devem ser declarados para nosso conforto em nossas orações. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar que Jeremias orando declara o que Deus fez. Vejam, eu leio os versículos do capítulo 32 de Jeremias, do capítulo 20 ao versículo 25. Mas antes disso, eu quero ter uma palavra de oração por mim e por todos vocês que me ouvem e irão ouvir essa mensagem. Pai, estamos agora estudando a Tua palavra. No nome santo de Jesus Cristo, Deus soberano e Senhor, eu peço a Tua ajuda, que o Senhor me abençoe a ser fiel à Tua palavra e que o Senhor use a Tua palavra para salvar pessoas, para transformar vidas, para edificar Teus filhos, para consolar, para dar esperança, Pai, para livrar da depressão e da ansiedade. Por favor, Pai, a Tua palavra nunca volta vazia. Age, Pai. Convence agora, Senhor Deus Espírito Santo, no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, com o perdão dos meus pecados. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos ver que Deus fez. Jeremias 32, de 20 a 25. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens. E te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais, que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. Irmãos, amigos, a oração de Jeremias nos ensina que diante de nossas provas, diante dos nossos obstáculos e dificuldades, diante da nossa ansiedade, depressão, diante do nosso desespero e das nossas impossibilidades, devemos lembrar dos grandiosos feitos de Deus. O Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, provou que é o único Deus. Lá atrás, quando libertou o seu povo Israel da escravidão no Egito, ao lançar as 10 pragas. Cada uma daquelas pragas atacava uma divindade demoníaca e idolatrada no Egito. Estes falsos deuses não conseguiram evitar nenhuma das 10 pragas, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o único Deus, o único Criador. Estes falsos deuses do Egito, que eram muitos, não conseguiram evitar nenhuma das pragas. O nosso Deus, o Senhor Jesus, não é Deus apenas sobre Israel. Os sinais se manifestaram até entre outros homens, como diz no texto que eu li. Irmãos, esse Deus é Deus sobre nós, e Ele é Pai, e Ele quer nos ajudar, e Ele pode nos ajudar. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Não só o Deus de uma determinada nação, como acreditavam os povos da época. Ele é o único Deus, soberano sobre tudo e todos. Lembre dos feitos de Deus, como Neemias está fazendo aqui, relatados na Bíblia, quando estiver diante de uma provação, de uma depressão,
ansiedade ou impossibilidade. Sabe, meus amigos, as histórias relatadas na Bíblia não foram escritas para engrandecer homens. Eu destaco isso para você. Mas, principalmente, revelar o grandioso Deus de tais homens. Eu cito alguns exemplos para você. A história do sacrifício de Isaque não foi para exaltar a grandeza da fé de Abraão, num primeiro momento, mas para revelar Jeová Jiré, o Deus que provê tudo. O que você tem necessidade nesse momento? Deus pode e quer te abençoar. Ele é Jeová Jiré. A história do dilúvio não serve para engrandecer Noé, o servo que ele foi, obediente, num primeiro momento, mas para revelar a santidade e a justiça de Deus. A libertação do Egito, como Jeremias cita aqui, revela o poder de Deus. Não tem o objetivo primeiro de exaltar as características de liderança de Moisés. A conquista de Canaã não serviu para louvar a fidelidade de Josué ou o poderio do exército israelense, não, mas principalmente para revelar quem é o Senhor dos exércitos, aquele que dá a vitória a quem deseja. As incríveis diferenças entre Davi e Golias têm o propósito principal de mostrar a grandeza de Deus. E só num segundo momento a fé e a coragem de Davi. Vejam o que o grandioso Deus fez por um rapaz, com um rapaz tão fraco, tenro, ao destruir Golias. Está entendendo, irmãos? Estes são apenas alguns exemplos, entre tantos outros na Bíblia, do que Deus já fez e o que Ele é capaz. E isso nos inspira a confiar nele. Quando você declara na oração o que Deus já fez, conforme relata a palavra de Deus, você ganha mais fé. Lembra de Romanos 10, 17? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Oh, meus irmãos, declare os feitos de Deus e você vai ter mais confiança em Deus para ter a vitória que precisa na provação que está passando. Isso te dará encorajamento, força. No versículo 21, Jeremias declara que Deus tirou o seu povo do Israel da terra do Egito com sinais, com maravilhas, com mão forte e com braço estendido. Isto nos faz lembrar que Deus é todo-poderoso e Ele também intervém em favor do seu povo. No passado, Ele agiu em favor de Israel. Agora, Ele age em favor da igreja. E mais do que isso, Ele age em seu favor. Irmãos, Deus é imanente e também Ele é transcendente. Mas eu estou enfatizando hoje, principalmente a imanência de Deus. Ele não é apenas transcendente, como acreditam os teólogos deístas, né? São aqueles que acreditam que Deus criou o universo com suas leis e em seguida abandonou o homem, a natureza, o mundo, o universo, a seu bel prazer, a sua sorte. Não. A Bíblia não relata um Deus apenas transcendente. Pastor André, o que é um Deus imanente? É um Deus que age, é um Deus que intervém, é um Deus que socorre, é um Deus que abençoa, é um Deus que liberta da escravidão do pecado, é um Deus que cura, é um Deus que salva almas, é um Deus que quer te usar, quer te ajudar. Isso é a imanência de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos ajudando, nos socorrendo, intervindo em nosso favor. E Jeremias, ele fala assim,
no versículo 22. E o Senhor é o Deus que deste esta terra, que juraste. Deus jurou e cumpriu a sua promessa. Oh, meu irmão, Deus é fiel. Eu já tenho falado aqui, ensinado você a entesourar as promessas de Deus e narrá-las enquanto ora. E ousar pedir a Deus para que Ele cumpra a sua promessa na sua vida. Eu dou um exemplo disso que eu faço com frequência, porque Deus nos manda a ser ousados na oração, o autor de Hebreus. No momento, eu lembro para você a promessa do Salmo 35, as promessas, do versículo 14 e 19. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos a seu clamor. Oh, meu amor, oh, meu amigo, que amor de Deus, que está atento aquelas pessoas que Ele justificou. Ele está ouvindo, Ele está vendo, e você pode invocar essa promessa. No versículo 19 do Salmo 34, uma outra promessa de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha só, que grandiosa promessa a ser invocada por você na sua oração, se você já foi justificado pelo sangue de Cristo. Você não deve se esquecer de agradecer e de narrar a obra principal de Deus em favor dos seus filhos, em favor da humanidade. Lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, meu amado amigo que nos acompanha, eu quero declarar para você que os seus pecados são perdoados e você pode ser declarado justo por Deus quando você confia, quando você crê que Deus morreu por você na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. E Ele morreu com um propósito. O propósito de Deus na cruz era te salvar, era pagar os seus pecados, porque Ele é justo e Ele não deixa ninguém, nenhum pecador sujo com seus pecados, entrar na casa dele. Não, Deus é justo, Ele não vai permitir. Ele já fez a obra. E quando você crê, quando você confia na obra realizada por Jesus Cristo, o justo, morrendo por você na cruz. E mais do que isso, que porque Ele era todo santo, o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Quando você crê, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida, quando você invoca Jesus Cristo para a sua salvação, quando você faz isso de todo o coração, então Deus te salva, Deus te dá a vida eterna. Você tem o poder de ser filho de Deus, de se tornar filho de Deus. E aí, você tem a vida eterna. Você, meu amado irmão, que já fez isso no passado, que já reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, declare isso. Que Deus já fez na sua vida, que agora você é um filho e está clamando a um Pai, não a um Deus distante, mas ao Pai que quer abençoar. Sabe, meu irmão que me ouve, Deus trabalha em seu favor. Ele quer ver um relacionamento seu com Ele. Então, nesse primeiro ponto, decida, aprenda na sua oração, assim como Jeremias fez, a declarar os grandes feitos de Deus no passado. Deus fez. E em segundo lugar, eu quero mostrar para vocês que me ouvem, Deus não é só aquele que fez no passado, mas é um Deus que faz no presente. Olha só a continuação do texto que eu leio agora,
de Jeremias 32, 23 a 25. E entraram nela, né? O povo de Deus entrou na terra prometida e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Por isso ordenaste lhes sucedesse todo esse mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. Oh, meus irmãos, Jeremias entende e também fala que a razão do mal é o pecado do povo. Deus não tem culpa de todos os problemas que passamos. A desobediência em relação à lei de Deus, que é a palavra de Deus, sempre trará consequências maléficas. Nós devemos reconhecer nossos erros, confessar os nossos pecados, confiar na misericórdia de Deus, que apesar de nossos pecados, Ele não nos dá o castigo que merecemos. Isso é misericórdia. E isso acontece quando nós confiamos em Deus. Jeremias relata para Deus a situação negativa presente. O problema que ele está passando. A cidade está entregue na mão de outro povo que está lutando contra ele e vai ser destruído o povo pela espada, pela fome, pela peste. Fale, irmãos, amigos, para Deus, seus medos, seus temores. Abra seu coração para Deus. Deus já sabe de tudo, mas Ele quer te ouvir e se relacionar com seus filhos. Seja sincero diante de Deus. Deus sabe tudo, mas quer se relacionar com você. Jeremias até declara para Deus o seu espanto. Ele fala, contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra esse terreno aí por uma fortuna. Mas a terra já é de outro povo. Sabe, irmãos, a resposta de Deus vai vir no versículo 26. Nós vamos estudar isso semana que vem. A palavra do Senhor vem em resposta a Jeremias. Mas veio depois de Jeremias derramar seu coração para Deus. É como se ele dissesse, Deus, eu fiz uma loucura, mas foi o Senhor que me dirigiu a comprar esse terreno. Nós queremos resposta às nossas orações. Então, derrame o seu coração para Deus. É isso que Ele quer ver em você. Um coração contrito, uma alma em intimidade, um espírito relacionando com o Espírito do Santo de Deus em intimidade. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele já disse, a palavra de Deus, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus quer o seu coração, meu irmão. Deus quer o meu coração. Para ter respostas positivas, para ouvir as respostas de Deus, então, derrame o seu coração diante de Deus. E você pode ter respostas positivas às suas orações. Deus pode atender o seu clamor. E quando que isso acontece?
A Bíblia nos dá a resposta em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Oh, meus irmãos, quer ter 100% de sucesso na sua oração? Então ore segundo a vontade de Deus. Confie nisso e o seu desejo vai se cumprir. Palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós também devemos não só relatar o que Deus tem feito, conforme a palavra de Deus nos mostra, mas Deus já fez muito na sua vida, na minha vida. Declare os milagres de Deus. Eu declaro para você, eu testemunho, eu sou agradecido a Deus, eu reconheço a obra de Deus na minha vida. Alguns fatos apenas entre muitos. Deus já me livrou da morte. Sabe, irmãos, eu tenho convicção, e amigos que me ouvem, que certa vez as hostes potestades da maldade quiseram tirar a minha vida. Pastor André, como o senhor sabe disso? Que não foi apenas o acaso? Eu sei. Que assim que comecei o ministério, em Bonfim Paulista, a intimidade com Deus me revela isso. Demônios quiseram tirar a minha vida, derrubando uma árvore numa tempestade sobre o carro. Eles queriam me matar, mas Deus me livrou. Nenhum arranhão aconteceu, nem em mim e nem no carro. Deus fez um milagre aquele dia e eu agradeci a Deus e sei que foi Deus. Deus já fez uma lei no estado de São Paulo para me beneficiar, para que eu pudesse aposentar do serviço público e me dedicar integralmente a Ele. Exatamente no momento que eu precisava, dos dias que eu precisava. Deus fez essa lei para me beneficiar. Deus já me curou. A nossa igreja, em resposta a Tiago capítulo 5, embora nós não fazemos propaganda disso, mas nós chamamos os pastores e somos ungidos. Deus já me curou. Deus já me usou para curar outras pessoas. A minha esposa ia fazer uma cirurgia no pé e nós ungimos ela e Deus a curou. Irmãos, Deus responde orações específicas. Eu ensinava sobre o povo de Deus, Israel, na igreja, e nossa igreja é missionária. E nós queríamos que o nosso primeiro missionário fosse um missionário enviado a Jerusalém. Sabe, de Romanos 1,16, primeiro ao judeu, eu tinha esse sonho e compartilhei com a igreja, mas eu não conhecia nenhum missionário. E nós começamos a orar para Deus nos trazer um missionário, enviado a Jerusalém. Deus trouxe nosso primeiro missionário, o pastor Dani Zamora, e hoje nós apoiamos ele em sustento e oração, porque Deus trouxe. Eu me recordo de uma vez, eu queria ensinar pela fé a uma das minhas filhas, e a gente estava no mercado, um mercado super lotado, não tinha nem carrinho disponível, mas ela queria um carrinho onde a criança vai embaixo, né? Tem um volante, e ela queria ir brincando enquanto eu fazia as compras. E eu testemunhei para ela, querendo ensinar que Deus é um Deus todo-poderoso. Eu falei, sabe, filha, peça a Deus. Se você quer ir nesse carrinho, Ele pode te dar. E o mercado cheio, não tinha nenhum carrinho disponível. E eu orei naquela oração enquanto dirigia o carro. Oh Deus, ali no estacionamento, ensina para minha filha que o Senhor é um Deus todo-poderoso. E eu parei o carro no estacionamento, e no que eu parei, do meu lado, veio uma mãe com uma criança embaixo, guardando as suas compras porque ia embora. E eu então esperei ela guardar as compras e utilizei o carrinho dela e testemunhei para minha filha. Tá vendo, filha?
como Deus responde orações? Ele te deu o carrinho que você queria. Sabe, irmãos, então eu poderia ficar aqui muito tempo relatando o que Deus já fez na minha vida. E o título da mensagem. Minha esposa vai querer me matar a hora que souber disso. Essa semana eu mostro para você, ó, o título da mensagem. O milagre do canecão. Tá vendo esse canecão aqui? Uma porcaria de uma caneca. Frágil. E eu derreti uma gelatina sem sabor nela. E eu coloquei um pouco de água para limpar e deixei no fogo. E fiz uma besteira. Deixei ela lá e saí. E a casa ficou sozinha. E essa caneca aí ficou 5 horas no fogo. Era para ter incendiado a casa por causa da minha falha. Mas Deus responde orações e guarda os servos de Deus. E Deus fez um milagre. E depois de 5 horas no fogo, nada aconteceu com essa frágil caneca de alumínio. Deus é um Deus que responde orações. Declare na sua oração o que Deus já fez na sua vida. Ele já fez muito por mim. E aí você vai confiar nos grandes feitos de Deus no presente. Eu concluo essa mensagem, esse estudo. Deus é o Deus que fez. Pastor, o que eu tenho que declarar? O que eu tenho que aprender com isso? Declare os grandes feitos de Deus no passado, na sua oração. Mas Deus não é só o Deus que fez. Ele é também o Deus que faz hoje, em seu favor, filho de Deus. Então, decida, eu confiarei nos grandes feitos de Deus no presente. Esse é o nosso Deus. Confie nele. Ele é digno da sua confiança. Deus os abençoe grandemente. Eu peço a todos que nos ouvem, você compartilhe esse vídeo. Nós queremos que a palavra de Deus chegue a muitas pessoas. Se inscreva no canal. Não esqueça de dar o link no vídeo para nos ajudar. Ative o sininho. Tudo isso para que a palavra de Deus seja propagada. Nos ajude. Venha conosco, trabalhar conosco, para que almas sejam salvas, vidas transformadas na Igreja Batista em Bonfim Paulista. Deus os abençoe grandemente.